tarde, estudantes do nono ano. Bem-vindo à aula de matemática. Hoje nós vamos fazer a correção da AP do primeiro bimestre. Muitos de vocês fizeram, mas também muitos não fizeram. Então, a gente vai juntos, a gente vai resolver ela hoje. Quem está comigo aqui é a professora Carol. Tudo bem, Carol? Oi, Ilana. Tudo bem. Eu vou acompanhar a professora Ilana aqui nessa resolução da AP do nono ano, tá? Eu gostaria que vocês participassem pelo chat. Assim que a professora for lendo a questão, eu queria que vocês fossem me dizendo qual a alternativa que vocês assinalaram, tá? Para que a gente possa interagir e deixar a nossa aula bem mais produtiva, tá certo? A gente já pode, então, começar com a questão número 1. Ilana? Verifica teu áudio para mim, Ilana. Tá ouvindo, Carol? Sim, ouvindo? Agora foi. Acho que o áudio estava desligado. Vamos lá. Enquanto eu estiver lendo a questão, vocês podem que vocês colocaram, ou se vocês ainda não fizeram, vocês fazem, eu vou ler bem devagarzinho para dar tempo de vocês fazerem. Então, enquanto eu estiver lendo, vocês colocam para a Carol aí as alternativas ou as dúvidas para a gente poder tirar para vocês, tá bom? Então, vamos lá, questão 1. Um número irracional. Você pode colocar na tela para mim, por favor? Um número apresentado, dos números apresentados a seguir, qual deles é irracional? Alternativa A, 0,33333, infinitos 3. Alternativa B, 2,123, infinitos números. Alternativa C, 3,5. E alternativa D, uma fração 1 sobre 7. Então, eu vou dar um tempinho aí enquanto eu faço, né? Por favor, volta a questão. Isso aí, a gente tem que pensar, primeiro, para resolver ela, o que é o número irracional, né? Então, né, na classificação dos números, a gente tem os naturais, os inteiros, os reais, né? A gente tem os racionais, a gente tem os irracionais, e aí a gente vai conseguir resolver essa, se é a alternativa A, se é a alternativa B, se é a alternativa C, se é a alternativa B. Carol, eles já colocaram alguma coisa? Já sim, Ilana. Bastante gente participando e a maioria está colocando a alternativa B. Um ou outro aluno colocou a alternativa A também, né? Será que é porque ele se confundiu? O que é um número racional? Você pode repetir para mim? Perfeito, vamos lá então. Perfeito, vamos lá na resolução. Então, o número irracional, ele é representado, ele tem a representação decimal infinita e não pode ter período de repetição. Então, quem colocou a alternativa A não se ateve que o número 0,3333, ele é periódico, ele tem repetição, né? A alternativa C, ele é um número racional porque ele dá para escrever em forma de fração. Se eu fizer 7 sobre 2, vai dar 3,5. E a alternativa B, ele já está em fração, então ele é um número racional. Então, o único número irracional nesta questão, sobre essas alternativas, é a B, 2,1, 2, 3, 4, 5. Só ele que é o número irracional, porque ele não tem período. Ele é um número infinito, decimal infinito, e não tem período de repetição. É isso aí, Carol. Será que eles conseguiram? Bastante gente aqui me acertou a alternativa. Tem alguns dizendo que erraram, né? Mas a gente tem consideração que quando a gente erra, depois a gente vê a resolução, aprende como faz, a gente também vai aprender um pouco com os nossos erros, certo? Isso mesmo. É assim mesmo, a gente erra para aprender, né? Não é só acertando que a gente aprende, né? Errando a gente aprende, eu acho que até mais, certo? Vamos para a questão 2.
Se precisar voltar e alguém tiver alguma dúvida, a gente volta, tá bom? Se der tempo, a gente volta. Para prazer. Questão 2. Observe a tabela. A seguir, indique a coluna que apresenta apenas os números racionais. Então, a gente tem a alternativa A, coluna 1, a alternativa B, coluna 2, a alternativa C, coluna 3, a alternativa D, coluna 4. Então, como que a gente vai resolver essa questão? Primeiro, a gente tem que saber o que é o número racional. Na questão anterior, o irracional, o que ele era? Ele era infinito e não tinha período. O racional, ele é infinito, ele pode ser escrito na forma de fração, ele é uma dízima periódica, e vocês vão respondendo aí, tá bom? A gente tem que analisar coluna por coluna para saber qual que é a coluna certa. Então, cada coluna tem 3 possibilidades e a gente não é só a primeira possibilidade que a gente já vai colocando a alternativa. A gente tem que analisar as três linhas, né? Na coluna 1, por exemplo, a gente tem que analisar o número 149, o número 0, o menos π. Na coluna 2, eu tenho que analisar o 65,31, 31, 31 infinitamente. Na coluna 2 ainda eu tenho que analisar o menos 21, 21, 21. Na coluna 2 eu tenho que analisar o 5,003 e assim indo. Carol, eles já colocaram qual a alternativa? Qual a opção deles? Já sim, Ilana, eles colocaram a alternativa B, coluna 2, tá? A maioria também colocou a alternativa B. Lembrando que eles estão usando o raciocínio da questão anterior com as especificidades de que agora é um número racional e não irracional, como era no anterior. Isso mesmo, Carol. Eles pegaram, então, se a resposta correta é a coluna 2 mesmo, mas eu vou estar fazendo com eles junto, né? Então, na coluna 1, se vocês puderem colocar a resolução, por favor. Na coluna 1, temos o número 149, o 0 e o menos π. Não seria, porque o π é um número irracional, certo? A gente viu na questão período, certo? E não normal. Na coluna também não é, porque aparece o número π em uma das opções, né? Em uma das linhas. E a coluna 4 não é, porque ele não tem período, né? Então, a coluna 2 é a coluna que é o número dos números racionais. Então, 65,31, 31, 31 infinitamente. A linha 2, que é o menos 21, 21, 21. E o 5,003, que é o número decimal exato. É isso, então. Ilana, sim. Eu queria que você me dissesse o que significa esse Q maiúsculo aí na tua resposta. Na tela de resposta, você colocou uma letra que eu desconheço. Do que ela se refere? Você pode me dizer? Sim. Mostra aí a tela de resposta para a Ilana explicar um pouquinho como está essa equação. Então, esse Q, ele representa os números racionais, e aí está escrito assim, que os números racionais, ele está escrito na forma A sobre B, que é uma forma de fração, onde A e B são inteiros, e o B não pode ser 0, porque o B não pode estar no denominador, certo? E os números racionais ainda podem ser escritos em forma decimal, certo? Ou dízimas periódicas, tem que ter um período, né? Então é isso, a questão 2 é essa. Parabéns todos, a maioria, né? Pelo menos que fez, acertou. Exatamente. 2, alternativa B. Bastante gente acertou essa. E eu queria falar com vocês que estão nos acompanhando agora, que se vocês precisarem que a gente faça novamente, explique novamente algum passo do exercício, escreva aí no chat para a gente, que se der tempo, ao final a gente fala um pouquinho mais da questão que vocês não entenderam, tudo bem? Vamos passar para a próxima então, professora? Sim, vamos passar para a próxima. E eu ainda quero dar um recado para quem tiver a AP na mão, vocês podem utilizar ela para estar fazendo as contas, para estar fazendo os cálculos, colocando as alternativas. Você pode, quem tiver, né? Muitas pessoas. Hello, Moto.
pessoas já entregaram na escola, muitas pessoas ainda não receberam, mas quem tiver seria interessante. Então, vamos lá, questão 3. Observe o ponto A, B, C e D na reta numérica obtidos pela construção apresentada. O valor menos raiz de 3 está apresentado na reta numérica pelo ponto. Então, é assim, ó. A alternativa A é o ponto A, a alternativa B é o ponto B, a alternativa C é o ponto C e a alternativa D é o ponto D. Então, antes de passar para a resolução, eu vou dar algumas dicas de como vocês podem fazer, para quem não fez, né? Para quem acha que tem alguma dúvida, também essa dica pode ser importante. Então, assim, do nosso lado direito, a gente tem do 0 a 1, não sei se vocês conseguem enxergar todos, a gente tem um triângulo retângulo, certo? Quando a gente tem um triângulo retângulo e a gente tem as medidas dos catetos, que são as laterais, que é a base e a altura do triângulo, a gente consegue calcular essa diagonal, essa medida que passa aí cortando. Como que a gente faz isso? A gente usa o teorema de Pitágoras, certo? Isso é uma dica super importante. Nessa questão, a gente vai usar o teorema de Pitágoras 2 vezes, em 2 triângulos que aparecem aí. Carol, qual alternativa eles mais colocaram? Ilana, bastante gente colocou a alternativa A, tá? Mas também teve gente que colocou a alternativa B. E eu também estou super curiosa para saber, porque eu achei bem interessante esse exercício. Também quero saber qual é a resposta e como faz, né? Que é o mais importante. Sim, a resposta certa é a alternativa A, né? Para quem colocou. É o número negativo, ele está simétrico, né? Ele está bem parecido com o outro. Então, vamos para a resolução. Nós temos 2 triângulos, como eu falei, que a gente vai usar o teorema de Pitágoras. Então, o triângulo que está em azul e uma cor preta, né, que está bem no cantinho de vocês, ali embaixo, a gente tem 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado para descobrir a hipotenusa, certo? É o primeiro triângulo, a gente vai descobrir o valor do C, para a gente poder descobrir o valor do D e para ver. Então, nesse primeiro triângulo, a gente diz e a raiz de 2 é o valor dessa diagonal. Então, a diagonal que está em marrom, preto, eu não sei muito bem, acho que é preto, essa diagonal que está em preto, ela mede raiz de 2, está ali indicado. E aí, se a gente descer ela e fizer uma projeção, esse número vai ser o C. A letra C é raiz de 2. Simétrica ela, que é como se fosse um espelho, simétrica ela é a letra B. Então, a letra B é menos raiz de 2. É o raiz de 2 negativo, que está do outro lado da reta numérica. Não é isso que o exercício pergunta. O exercício pergunta raiz de 3, certo? O raiz de 3, a gente vai fazer o mesmo processo, que é o triângulo laranja e o azul claro. Então, nós vamos pegar esse triângulo retângulo com a medida de 0 até C, que vale raiz de 2, e com a medida de C até o finalzinho da altura, que é 1. E a gente vai aplicar o teorema de Pitágoras novamente. Então, vai ficar hipotenusa ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais raiz de 2 ao quadrado. Isso vai dar raiz de 3. Então, essa diagonal azul clara ou verde água, enfim, essa diagonal, ela mede raiz de 3. Se eu fizer a projeção, onde está pontilhado, ela vai até o D. E aí a gente descobre que o D é raiz de 3. Simetricamente a esse D, a gente tem do outro lado da reta, negativo, o menos raiz de 3. Então, na pergunta lá no enunciado, ele fala assim, em qual letra está localizado o menos raiz de 3? Então, o menos raiz de 3 está localizado na letra A, que é a alternativa A. Será que eles conseguiram acompanhar, Carol? Exatamente, Lana. Bastante gente entendeu, porque a maioria respondeu a alternativa A. Muito bem, que bom. Eu acho que é isso mesmo, é a alternativa A. Mas se tiver e precisar retomar, a gente volta à questão. Não tem problema nenhum, acho que não podemos sair com dúvidas.
tá bom? Vamos para a próxima, questão 4. Na questão 4, qual ponto melhor representa o π na reta numérica? Então, a gente tem uma reta numérica, essa escala está representada de meio em meio, então tem 0, meio, 1, 1,5, 2, 2,5. Do outro lado, a gente tem 0, menos meio, menos 1, menos 1,5. Então, nessa reta numérica, onde o π representa, né? Em qual dessas letras? Alternativa A, alternativa B, alternativa C, alternativa D. Vou dar um tempinho, vocês podem responder. Irracional, como a gente na questão anterior, né, na mina 2, e ele é infinito, então a gente não vai conseguir representar ele, o número que ele é mesmo, a gente vai conseguir representar ele aproximadamente, tá? Porque ele é um número infinito. Então, ele não é exato e ele é um número irracional. Vamos ver o que eles mais colocaram. Ilana, sim, Carol. Bastante gente colocou a alternativa D e outros colocaram a alternativa A também. Mas eu queria saber, você não me disse quanto vale o π, afinal? Qual que é o valor do π para me ajudar na resposta? Sim, então vamos lá para a resolução. O π, ele é 3,159, né? Ele é um número muito, muito grande, né? Ele é um número irracional, então ele é 3,14, 15, 92, 65 e assim vai. A alternativa A pode ser que confundiu por causa do número negativo. E aí colocou 3, mais ou menos 14 deste lado da reta. Mas a alternativa certa é a alternativa D. Por que ela não pode ser a C? Porque a C está bem em cima do número 3. Não pode ser essa alternativa, porque o π ele vale 3,1415 aproximadamente. Então, não poderia ser a C, ela teria que ser a D. Então, a alternativa correta nessa questão 4 é a alternativa D. Será que deu, Carol, agora, para eles entenderem? Sim, essa daí parece que bastante gente acertou, porque o pessoal está comemorando aqui no chat, dizendo, eu acertei. E tem gente pedindo para refazer a questão anterior, e se sobrar um tempinho, a gente refaz, tá bom? Perfeito, a gente refaz a questão do raiz de 3, eu acho que ela é importante, né? Tem bastante habilidade ali em cima dela. Vamos para a questão 5. Tudo bem? Será que está todo mundo... Estão pedindo para ir mais devagar ou mais rápido? Tá bom nessa velocidade, será? Vocês vão colocando se vocês querem que vá um pouquinho mais devagar, tá bom? Questão 5. A questão 5, ela fala assim, ó, observe as figuras que representam, respectivamente, uma casa e a sua planta baixa com suas medidas. Então, a gente tem, de um lado, a casinha, né, em 3D, mais ou menos, e a gente tem a planta em 2D, que a planta está assim, visualmente, a gente está vendo ela de cima, tá bom? Se os 33 centímetros de comprimento da planta equivale a 8,25 metros do comprimento da casa, então, ó, o comprimento da casa, vocês conseguem ver que essa janelinha? A janelinha, ela, abaixo da janela, o comprimento é 8. Isso corresponde ao que está embaixo, que é os 33 centímetros, onde está escrito essa régua, ela está na horizontal. Ela está ali representando 33 centímetros. Então, esses 33 centímetros está relacionado, né, com esses 8,25 metros, certo? Metros de comprimento. E os 18 centímetros de largura equivalem aos 4,5 metros de largura da casa. Então, a gente tem 18 centímetros ali na vertical, como se fosse uma altura, onde está escrito a régua, e ali na porta da casa, do comprimento ali daquela quina até o final, a gente tem 4,5 metros, tá bom? Então, a gente tem uma relação de 4,5 metros por 18 centímetros e de 8,25 por 33 centímetros. E ele quer saber, assim, qual é a escala utilizada na planta? Alternativa A, 1
sobre 25, ou 1, 2 pontinhos, 25. Alternativa B, 25, 2 pontinhos, 1, que é 25 escala de 1. Alternativa C, 4,5, 2 pontinhos, 8,25. Alternativa D, 18, 2 pontinhos, 33. Então, para eu fazer esse exercício, eu preciso colocar a mesma unidade de medida. Então, se a gente está em metros, se a gente está em centímetros, em centímetros. Senão, a gente não vai conseguir descobrir a escala da planta. Tudo bem por aí, Carol? Eles colocaram a alternativa que ele Sim, o pessoal tá falando que tá tranquilo. Você perguntou se estava muito rápido, muito devagar. O pessoal falou assim: ah, tá tranquilo, tá tranquilo. E já estão nos dizendo qual é a alternativa. A maioria esmagadora colocou a alternativa A, mas teve gente também que colocou a B e a D, né? E eu acho legal que nesse exercício a gente pode trazer um pouquinho para o nosso dia a dia, né? Porque tem muitos objetos, por exemplo, tem carrinhos que são vendidos com escala, né? Você vai olhar mesmo a planta de uma casa, está em escala, o mapa, os mapas que a gente usa nas aulas de geografia estão em escala, então é um exercício que mobiliza habilidades que a gente usa não só para matemática, mas para os outros componentes também e para a nossa vida, né? Com certeza, a escala é super importante, ela está no nosso cotidiano. Eu acho que essa parte é bem legal da matemática, porque ela traz a nossa realidade, né? Não é só aquele valor de X, aqueles números grandes ou muito pequenos, ele traz a realidade para a gente. Então, vamos para a resolução. Sim, se a maioria colocou escala 25, vou colocar por quê. Acho que tá com animação. Então, a gente tem, né, que a gente vai transformar o 4,5 metros em centímetros e o 8,25 depende do que a gente for usar. Então, eu vou usar os 4,5 com 18, tá bom? Então, eu vou pegar a medida da planta para achar a escala. Eu preciso pegar a medida da planta sobre a medida real. Então, se eu fizer isso, eu consigo achar a escala que eles estão. Então, eu tenho 18 centímetros do lado da planta sobre o 450 centímetros do lado da casa, que é aquele ladinho da porta. E aí, se eu fizer a simplificação, dividir em cima e embaixo por 18, no numerador eu divido por 18, e no denominador eu divido por 18, eu tenho que é 1 sobre 25. Só que eu não tenho essa alternativa, 1 sobre 25. Então, eu posso representar também 2 pontos, 25, a escala de 1 para 25. Então, a alternativa correta, sim, é a alternativa A. Perfeito, bastante gente acertou. Então, acho que o pessoal está entendendo bem aí, né, Ilana? Tenho entendido. Por favor, vocês coloquem, se tiver alguma dúvida, vocês coloquem aí no chat que a Carol passa para a gente fala com você. Então, vamos para a questão 6. A questão 6 também é uma questão de escala, só que é de mapa, né? Então, vamos lá. O esquema abaixo é um mapa de um tesouro escolhido em uma ilha. Escondido em uma ilha. O pirata que encontrou o mapa partirá de um ponto do continente representado pelo desenho do navio. Nesta representação, a distância entre o ponto de partida e de chegada tem 18 centímetros. Então, a gente está vendo de cima, então é como se ele estivesse subindo, mas não é. Ele está no... Né, é o mar, ali a gente está vendo de cima. Então, ali embaixo, só que não é baixo, né, a gente está vendo, tem um naviozinho, e ali naquela ilha, ali em cima, que não é em cima, está o tesouro. Então, nessa linha tracejada, né, nesse risco, a gente tem essa distância de 12 centímetros, certo? 12 centímetros é muito pequenininho. Vocês pensam em 12 centímetros. Então, ele está escrito em 12 centímetros, mas a escala disso é muito maior. Então, vamos continuar lendo o exercício. Sabendo que a escala do mapa é de 1 para 1 milhão, qual é a distância que o pirata deve navegar para chegar à posição do tesouro? Então, a gente tem essa escala de 1 para 1 milhão e a gente tem também que a medida dessa distância... Vamos para as alternativas.
A 1,2 quilômetro, a B 12 quilômetros, a C 120 quilômetros, a D 1.200 quilômetros. E pensando ainda, eu tenho a distância em centímetro, a escala em milhão e as alternativas em quilômetro, né? E agora, o que eu vou fazer? Então, nós vamos primeiro colocar o 12 centímetros em escala e depois transformar ele. Antes de fazer, eu gostaria de saber o que vocês colocaram. Carol, o que eles colocaram aí? Ilana, colocaram bastante alternativa C, tá? A maioria, cerca de uns 80%, e os demais colocaram uma mistura entre B, C e D. Então, eles ficaram um pouco na dúvida. Mas a maioria colocou alternativa C. Será que eles acertaram? Perfeito, perfeito, Carol. Eles acertaram 120 quilômetros. Que bom que todos entenderam, né? Vamos para a resolução, então, por favor. Então, a gente tem essa distância, que está em 12 centímetros, né? Escrito aí em vermelho. Então, a gente tem os 12 centímetros multiplicado por 1 milhão da escala. Então, 1 milhão vezes 12 vai dar 12 milhões. Só que a gente não tem essa alternativa, né? Não tem alternativa de 12 milhões. E o que a gente tem? A gente tem que 1 quilômetro equivale a 1.000 metros, e 1.000 metros equivale a quantos centímetros, né? Então, vamos lá, retomando. 1 quilômetro equivale a 1.000 metros, né? Isso é fácil, acho que está no nosso dia a dia. Quando a gente transforma de metro para centímetro, é 100 mil. Então, 1.000 metros é 100 mil centímetros. Então, se eu tenho 12 milhões de centímetro, por quanto eu vou dividir o quilômetro, que não é quilômetro, que a gente vai dividir para descobrir o quilômetro, os 100 mil centímetros. Então, eu vou pegar 12 milhões de centímetros dividido por 100 mil centímetros para descobrir quantos quilômetros. Como que eu faço isso? Eu vou dividir mesmo. Então, se eu for... na língua popular, a gente fala cortar o zero, né? Mas não é cortar, a gente está fazendo uma divisão. Se eu for dividir mesmo, vai me sobrar o 1, o 2 e o 0, que dá os 120 quilômetros. Então, a resposta certa é a alternativa B. Desculpa, é a alternativa C, 120 quilômetros. Provavelmente, quem colocou a B ou a D, cortou, né, que não é cortar, dividiu equivocadamente ali pelos 100 mil. Talvez tenha dividido por 10 mil ou só por 1.000, e aí não pegou que os centímetros transformado de quilômetro para centímetro é 100 mil. Acho que foi esse o equívoco. Perfeito, Ilana. Questões, tá? Se der tempo, a gente retoma alguma coisa, mas se não, a gente vai então rapidinho para a questão. Vamos sim. Então, a questão 7. Uma campanha de vacinação. Em uma campanha de vacinação, os 450 frascos de vacina permite vacinar 1.575 crianças. A Secretaria de Saúde do município informou que receberão mais 200 frascos. Neste caso, quantas crianças aproximadamente poderiam ser vacinadas nesse novo lote? A, 3.544 crianças. B, 900 crianças. C, 700 crianças. Ou D, 650 crianças. Então, esse é um exercício de proporção, né? Então, eu tenho frascos e tenho crianças. Carol, eles colocaram as alternativas que eles optaram? Sim, colocaram sim. Esse pessoal aqui tá bom, eles estão acertando tudo. Olha só, todo mundo colocou a alternativa C, tá todo mundo participando. Um ou outro colocou uma alternativa diferente, colocou aqui a B também, mas a maioria já colocou a alternativa C. Então, todo mundo entendeu essa proporção. Vamos lá para a resolução. Então, eu tenho frascos e tenho crianças. Se eu tenho 450 frascos, eu consigo vacinar 1.575 crianças. Se eu tenho 200 frascos, eu não sei quantas crianças eu consigo vacinar. Então, é aí que eu preciso descobrir. Então, é uma proporção.
cada um coloca o nome, né? E é uma grandeza diretamente proporcional, porque se eu diminuo o número de frascos, eu diminuo o número de crianças, certo? Então, se tem menos vacina, eu tenho menos crianças a ser vacinada. E como eu faço essa conta, né? Eu vou colocar o 450 está para 200, esse está para é sobre 200 em forma de fração, e vou igualar as 1.575 vacinas sobre o que eu quero descobrir, que é o X, certo? Então, eu vou fazer uma multiplicação em cruz, que vulgarmente a gente fala desse jeito. Então, o X é igual a 1.575 vezes 200, dividido por 450. 1.575 vezes 200 vai dar, coloquem aí, 315 mil dividido por 450, que é 700. Então, 200 frascos só poderão vacinar 700 crianças. Um número menor do que se eu tenho mais vacinas, né? 450. Então, são grandezas diretamente proporcionais. É isso aí, Carol. Será que eles conseguiram? Acho que sim, né? Sim, sim. O pessoal gostou. O Samuel está até falando proporcionalidade. Sim. Mas estão gostando sim. E vamos lá para a última questão, então. Vamos lá, então. A última questão é a questão 8. Então, por que eu falo que é a última questão? A prova tem 16, mas nesse primeiro bloco a gente vai fazer 8. Nós vamos fazer um intervalinho de 5 minutos e aí a gente volta da questão 9 a 16, com mais 40 minutos, né? Com a próxima aula, tudo bem? Então, vamos lá para a questão 8. Então, para quem não está com a prova na mão, seria interessante vocês pegarem a prova para resolver ela, para colocar as anotações nela, né? Então, vamos lá. Observe a receita a seguir. Questão 8, observe a receita a seguir. Nessa receita, que serve 4 pessoas, utilizam-se 3/4 de xícara de leite. Fernanda deseja preparar bolinhos de chuva para 16 pessoas. Assim, a quantidade de xícaras de leite deve ser: alternativa A, 3. Alternativa B, 12. Alternativa C, 16. E alternativa D, 48. Então, vamos lá. A receita está aí do lado, né? Então, vai uma xícara de leite, uma de farinha, enfim, está aí a receita. E aí, eu queria saber o que eles colocaram, Carol. Então, eu vou fazer mais para... Eu tenho receita para 4 pessoas, eu vou fazer para 16 pessoas. Quantas xícaras de leite eu vou precisar, hein? Não, Ilana, esse exercício é um exercício, digamos que gostoso de fazer, né? O chat está aqui bloqueado pelo administrador, então não consegui pegar as respostas. Então, eu gostaria que você resolvesse junto com a gente para saber qual é a resposta certa e qual é a forma de resolução. Voltou o chat aqui, ó. Bastante gente colocando A, B, A. E aí, qual é a resposta? Então, vamos lá. É bem parecido com o anterior. Então, a gente tem pessoas e xícara de leite. Então, se a gente tem 4 pessoas, a gente tem 3/4 de xícara de leite. Se a gente tem 16 pessoas, quantas que a gente vai ter, né? Então, é bem parecido com aquele. Também dá para fazer diretamente proporcional, né? Se eu aumento o número de pessoas, obviamente eu tenho que aumentar a minha receita. Senão, vai ter pessoas que não vão comer. Vai ter menos bolinho para eles. Então, eu vou fazer assim, 4 sobre 16, que é 4 no numerador e 16 no denominador, é igual a 3/4 sobre o X, e esse 3/4 talvez tenha tido bastante dificuldade, que é uma fração dividido outra fração, né? Então, é 3/4 dividido por X. E como que eu vou resolver isso? Eu vou pegar, também vou fazer a multiplicação em cruz, né? Que se chama. Então, eu vou pegar 16 dividir por 3/4 e dividir por... Então, como que eu posso simplificar com 4? E aí eu depois só divido. Então, no numerador, a continha vai dar 12. 12 dividido por 4, eu vou ter 3. Então, 4 pessoas vão consumir 3/4 de xícara de leite. 16 pessoas vão consumir 3 xícaras de leite. Então, ele aumenta as xícaras conforme ele aumenta o número de pessoas. É isso aí, Carol. Será que eles conseguiram? Conseguiram sim, Ilana.
Bastante gente respondeu alternativa A, né? E eu queria perguntar para você, uma dúvida minha até, eu tenho que colocar sempre os números aí na proporção nos locais corretos, né? Porque se eu trocar um número de lugar, eu posso errar aí o meu raciocínio, a minha conta e chegar num resultado que não é o esperado, certo? É isso mesmo. Se a gente tem xícaras de leite, vai xícaras de leite, né? No cantinho das xícaras de leite. E se a gente tem número de pessoas, ou igual a outra questão, enfim, a gente tem que colocar certinho nos cantos, né? Certinho no padrão, senão vai dar errado o resultado. Provavelmente quem colocou algum resultado errado deve ter uma outra alternativa, na verdade deve ter errado nisso daí. Mas é só ter bastante atenção e colocar um embaixo do outro. Perfeito, então, Ilana, eu vou me despedir aqui, né? A gente volta daqui a pouco, depois de 5 minutinhos. E eu queria que você desse as suas últimas palavras aí, despedindo dos alunos e dizendo que a gente volta daqui a pouco para continuar a prova. Sim, eu queria agradecer todo mundo que ficou essa tarde pouca, né? Um tempo curto com nós, resolvendo as 8 questões, as primeiras 8 questões. Logo mais a gente vai estar resolvendo as últimas questões da 9 a 16. Por favor, se ficou alguma dúvida e tiver algum tempinho, eu volto. Vocês coloquem, a Carol me passa o que vocês estão pedindo aí. Tudo bem? Qualquer coisa, estamos aí. É isso, gente. Até daqui a pouco.